Então, mais uma vez, vamos lá, boa noite a todos. Nessa noite, reflexionando sobre a nossa doutrina espírita, vamos iniciando, buscando confidenciar a todos vocês a importância que eu alcancei com esse entendimento maravilhoso. Vale dizer que o Espiritismo, na sua doutrina, no seu aspecto filosófico, nos convida a desenvolvermos aquilo e que entendemos hoje como sendo o verdadeiro propósito, que é a prática do amor. Então, a filosofia espírita, ela tem esse objetivo, onde de forma disciplinada, ou seja, uma forma constante, de uma forma intensa, mais paulatina, com frequências de uma forma também tranquila, nada apressado, e nós vamos entender que essa conquista ela vai ser paulatina e não de uma hora para outra. Então são informações que nós vamos alcançando, são ideias que nós vamos implantando no nosso eu, e é isso que vai nos proporcionar o sentido da vida, entender essa verdadeira chance que todos nós estamos tendo através da nossa reencarnação. Então, esse conhecimento realmente ele é libertador para todos nós. E dessa forma, nós não podemos deixar também de citar que esse conhecimento, ele vem através da oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, que é através de assistir uma palestra, ou mesmo no conforto do nosso lar, através do YouTube, assistir um vídeo, recebendo mensagens pelo WhatsApp. São informações que nos chegam, que vai acrescentando de uma forma constante essa aquisição que todos nós temos que buscar. E não podemos também deixar de citar a importância do estudo na casa espírita. Sem sombra de dúvidas, esse, ao meu ver, assim como através do depoimento do casal amigo aqui, ele nos proporciona realmente um entendimento diferenciado, porque é a hora que nós vamos ter chances de questionar, de perguntar, de investigar melhor aquilo que está sendo explanado, enfim, lendo um bom livro a posteriori sobre aquele determinado assunto, assistindo um filme também no conforto do nosso lar, e dessa forma nós vamos somando informações, e é esse conhecimento que Jesus nos oferece para que sejamos libertos de todo o medo que possamos possuir, de todas as dúvidas que possamos carregar. Isso é o estudo da doutrina espírita. Então fica aqui o convite, mais uma vez, de consultar os nossos atendentes para que eles possam orientá-los e vocês vão se encaixar num determinado grupo de estudos, já que temos muitas oportunidades. Como muito bem dito pela Ellen, temos os estudos online e presencial também. Então não falta oportunidade para ninguém. Mas, depois dessa abertura, digamos assim, nós vamos ao tema de hoje da nossa explanação. E eu tenho que revelar para vocês que esse tema surgiu através da oportunidade da minha mentora espiritual reencarnada, quando estava com os meus afazeres no meu lar, domésticos, e ela chega sorrateiramente e me dá uma seguinte notícia, numa sexta-feira. Ela simplesmente me fala assim: você está sabendo que sua palestra é segunda-feira? Você já tem o tema? De forma amorosa, não impondo nada. E eu, recebendo aquele impacto, apelei, Jesus. Ela falou: obrigado pelo tema, já vou
divulgar. Então, e esse acabou sendo o tema da minha palestra de hoje, já que ela já tinha divulgado, sem chance de mudanças. Então, nós vamos buscar falar sobre Jesus. Não é fácil. Não é fácil por quê? Porque tem muita coisa para falar de Jesus. Muita coisa. E para a gente selecionar algumas desse pouco espaço de tempo, nós tivemos que fazer assim um certo malabarismo, porque a gente gostaria de falar tudo sobre Jesus, mas não tem como, né? Por isso que nós temos que estudar, porque estudando a gente vai aprender cada vez mais. Lembrando que nesse manual de sobrevivência aqui, que nós temos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz as lições sobre a ótica espírita e que é importantíssimo para a nossa vida. Então fica aqui o lembrete, aqueles que não têm um exemplar ainda, nós repassamos esses exemplares a preço de custo, basta também adquiri-lo lá na nossa recepção. E diante do tema, nós vamos começar lembrando de alguns detalhezinhos sobre Jesus. Para isso, nós vamos nos perguntarmos: estamos cientes que somos espíritos imortais? Estamos, todos nós? Todos nós sabemos disso. Isso se traduz em dizer que ninguém vai morrer. Nós iremos desencarnar. Olha que maravilha. Essa notícia que nos fora dada nessa oportunidade, porque hoje nós temos uma doutrina consoladora, esclarecedora, e que traz bem claro tudo isso de uma forma que todos nós poderemos compreender e nos afastar dos medos da vida. E um deles, com certeza, é o medo que todos nós tínhamos, porque a partir de agora ninguém vai ter mais, que é o medo da morte. Porque a gente só vai desencarnar, assim como tantas outras vezes já desencarnamos. Sentimos a necessidade urgente de mudanças em nossas vidas. Às vezes sopram no nosso ouvidinho: puxa vida, isso que eu faço eu não quero mais, queria tanto mudar, queria tanto ser melhor, como que eu vou administrar essa situação que está surgindo de inesperado na minha vida? Enfim, são momentos que a gente fica meio que angustiado em busca de uma solução para os problemas de ordem corriqueira do dia a dia. Viver em família não é fácil, é um desafio, mas nós aceitamos. E fora esses, nós temos também outros desafios diários, que é buscar, através de um trabalho digno e honesto, o nosso ganha-pão, conviver em sociedade, enfim, tudo aquilo que nós sabemos, mas também notamos já uma necessidade de buscarmos informações para conquistarmos isso dessa forma serena e tranquila, ou seja, compreendendo a necessidade. Também estamos em busca que aqui nesses momentos estamos na certeza que reencarnamos, ou seja, não temos mais dúvida quanto a essa lei divina. Nós estamos aqui reencarnados. Optamos por vir aqui, aceitamos o desafio de estarmos reencarnados, sabedores que o nosso verdadeiro mundo é do lado de lá. Tudo isso que eu estou falando é repetitivo, para alguns já não aguento mais ouvir isso, né? Mas a base doutrinária é a mesma, só que a dificuldade está onde? Em nós, em aceitarmos essas informações e adequá-las à nossa realidade e buscarmos atender o propósito da reencarnação, que vem a ser o porquê estamos aqui, que vem a ser o que eu tenho que fazer aqui, que vem a ser como eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, e ainda mais quando eu tenho que fazer isso daí. Então, essas respostas
a doutrina espírita nos dá. Se deixarmos pelo nosso livre arbítrio, ou seja, hoje estamos aqui reencarnados no corpo físico, mas sabemos que somos espíritos milenares, estamos revestidos de muitas tendências equivocadas ao longo das experiências que tivemos e que relutamos ao longo do tempo de aceitarmos esse desafio de verdade para mudarmos. Então, esse é o propósito urgente e que estamos compreendendo hoje para valorizarmos a oportunidade reencarnatória. Aí é a grande chave desse mistério e é por isso que nós encontramos na oportunidade da doutrina espírita, Jesus nesse nosso caminho, nos favorecendo, nos fortalecendo para aceitarmos o convite de nos aproximarmos dele. Por que isso é convincente? Jesus, ele já é um espírito crístico antes da formação da Terra. Estamos falando aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele já era um espírito crístico. Qual foi o ponto de partida dele? Foi diferente do nosso? Não. Foi o mesmo. Passou por todas as fases que nós estamos passando. Pode ter errado menos? Sim. Mas pode também ter sido criado muito, muito antes do que a gente e, com certeza, chegou mais rápido, chegou onde ele se encontra nesse momento, né? Graças aos seus méritos também. Sabedores que Jesus é o governador do nosso planeta, porque ele trabalhou através do seu pensamento na aglutinação de todos esses átomos que compõem o planeta Terra. Tudo isso está sob a força do seu pensamento. E aí a gente vai entender esse espírito crístico que nós reconhecemos como sendo o nosso irmão maior. Esse amigo, celeste amigo, que torce muito pelos nossos acertos, pelas nossas mudanças, e que fez questão de vir aqui, pessoalmente, há mais de 2000 anos, nos trazer a mensagem do Evangelho, e que é imorredoura. Cada vez mais notamos a importância de Jesus em nossas vidas. A ponto de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, na questão que todos nós estamos cansados de ouvir também, 625, ele questiona os espíritos à época, perguntando, né, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta, todos nós já sabemos. Qual foi? Eu estou surdo mesmo, viu? Jesus, né? Na tradução pela nossa língua, português, nós encontramos em várias traduções simplesmente Jesus. Mas tem uma particularidade que do original francês, a tradução é Vide Jesus. E essa palavrinha mudou tudo. Porque vide é do verbo ver, que nos convida a uma atitude, a uma ação, a uma busca incessante. Porque se Jesus, ele está sendo o nosso modelo e guia, é o nosso norte nessa oportunidade reencarnatória, ele está sendo o alvo que nós temos que alcançar para a nossa transformação moral. Através da sua moral, nós vamos seguir esse modelo, né? E ele vai nos guiar para que nós cheguemos a um dia aquilo que ele torce muito para todos nós, que um dia nos tornemos espíritos crísticos, que nem ele é. Esse vai ser a nossa maior realização, e nós estamos no caminho.
já caminhamos bastante, já passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, hoje estamos no reino hominal, na conquista do reino angelical. Então, olha a importância desse momento na casa espírita, quando nós estamos munidos com esse pronto-socorro que é Jesus e que está à nossa disposição para que nós aproveitemos melhor a nossa reencarnação. E aí, eu coloquei algumas perguntas, alguns questionamentos aqui para a nossa reflexão. Jesus, assim como nós aprendemos até mesmo numa origem, falando particularmente por mim, católica, a necessidade de adorá-lo. E adorar Jesus, qual o sentido dessa palavra? Já que isso, inclusive, é uma lei moral que a doutrina espírita nos oferece, lei de adoração. Mas é disso que Jesus precisa de nós? Será que nós temos a necessidade de rezar para Jesus? Louvar a Jesus? É isso que Ele espera de nós? Com certeza não. O que Jesus espera de nós é que todos nós possamos compreender a sua mensagem e vivenciá-la. Então, Jesus nos trouxe uma verdade. E é essa verdade que nós temos que apostar todas as fichas e, através do esclarecimento, do entendimento, nós estaremos cada vez mais vibrando dessas verdades que Jesus nos passou, porque vamos ficando assim cada vez mais convencidos, convictos que esse é o verdadeiro caminho que Ele nos apresenta. A ponto de Ele também nos proporcionar a seguinte indagação: estamos às vezes assim perdidos na vida, nos encontramos sem rumo, desnorteados, e podemos até confessar que muitas das vezes poderemos até achando que a nossa vida não tem mais sentido. O que representa Jesus para nós nesse momento? O caminho. Jesus é o caminho. Muitas das vezes nós estaremos também desestimulados, estaremos desamparados, frustrados com tantas situações que vão nos constrangendo ao longo do tempo, em que nós também vamos abaixando a guarda e vamos encontrando as dificuldades da vida e falta alguma coisa para nos sustentar. E esse caminho é a verdade que nós temos que buscar. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, mas muitas das vezes também a nossa falta de experiência, de esperança, a nossa completa força para alcançarmos o sentido da nossa busca nessa encarnação. Às vezes nós vamos nos sentir até mesmo um tanto quanto assim desacreditado, sem força nenhuma para poder crescer, sem coragem para poder enfrentar os dias, e saberemos que Jesus é essa vida. Então nós vamos encontrar nesses estudos de Jesus o verdadeiro sentido, que Ele nos diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, e que ninguém chegará ao Pai senão através desse caminho. Olha a dica que Ele está nos dando. Precisa de mais alguma coisa para a gente aceitar esse desafio? Será que nós estamos assim tão surdos que não estamos conseguindo ouvir? Estamos escutando, mas não estamos ouvindo? Estamos vendo, mas não estamos enxergando o que Ele está querendo nos mostrar? Então, esse é o desafio para nós buscarmos Jesus.
Jesus é o bom pastor e ele conhece todas as suas ovelhas. Ele conhece cada um de nós. Cada um de nós. Se nós formos perceber que um vegetal tem um princípio inteligente em evolução e que está sob a égide de Jesus, que em cada cachorrinho e gatinho de estimação nós temos um princípio inteligente em evolução, que vai ser um espírito logo mais, e Jesus dá conta de tudo isso. Nós temos os prepostos de Jesus trabalhando, assim como nós estamos trabalhando aqui hoje para Jesus, e cada um de nós faz esse papel na vida, de alguma forma, tendo um filho, cuidando de um gatinho ou de um cachorrinho, de uma plantinha que seja. Nós estamos colaborando, contribuindo com o progresso. E aí nós vamos sentindo cada vez mais esse nosso mestre, a importância de Jesus em nossas vidas. Quando nós falamos que Jesus é o bom pastor e o pastor conhece as suas ovelhas, isso eu posso falar com uma certa segurança, porque teve uma fase da minha vida aí que eu fui criador de ovelhas. E eu senti essa verdade que Jesus nos fala, porque eu conhecia todas as minhas ovelhas, todas. E elas também me conheciam. E Jesus nos fala que o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Isso é uma verdade. Outra verdade que Jesus nos diz, nesse sentido, é que o bom pastor, quando chega no fim do dia que ele vai recolher as suas ovelhas, se ele tem 100 ovelhas, ele percebe a falta de uma, ele deixa aquelas 99 seguras e vai atrás daquela que se desgarrou, para ver o que aconteceu. Esse é o bom pastor. E eu passei por essa experiência. Todo dia, à tarde, eu levava as ovelhas para pastar e andava uns 500 metros, mais ou menos, para chegar na área da pastagem. E passávamos numa trilha em volta de uma mata. E o que acontecia? Eu ia à frente e as ovelhas ficavam tudo atrás, porque elas confiavam na segurança que eu estava proporcionando a elas. A ponto de que elas estavam indo para pastar, hein? Não, um capinzinho verdinho lá à disposição. Se eu parava, elas paravam. Elas não andavam. Não precisava nem dar ordem de comando. Olha como elas me conheciam. Porque elas sabiam que eu era a segurança para elas. Quando eu chegava na hora no espaço da pastagem, lá no pasto, elas se dispersavam, os filhotes ficavam todos comigo. No morrinho lá, pulando, fazendo uma bagunça, né? E as ovelhas pastando. E um dia, eu recolhi as ovelhas, né? Dava um grito, vamos embora, né? Vinha todo mundo correndo e ia junto comigo. Chegando lá embaixo, o trato no coxo, aí eu percebi a falta de uma ovelha. Eu falei, pô, tá faltando uma. Aí peguei e fui lá, voltei lá no papo, porque eu lembro que ela estava lá. Aí eu cheguei lá, ela tinha dado cria, 2 filhotinhos. Estava esperando eu voltar lá para trazer os filhotes. Peguei um em cada braço, descemos, quer dizer, isso é Jesus. Se nós um dia estivermos perdidos, tenho certeza, Ele está nos amparando, buscando a cada um de nós, e se estivermos com Jesus, sentiremos isso dele, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, por mais difícil que seja a situação. Mas Jesus também nos passa uma responsabilidade, para que nós tomemos muito cuidado, porque às vezes, no meio das ovelhas, tem lobo revestido de ovelhas. Isso é o alerta para o dirigente de casa espírita, e que às vezes, aqui, um lobo desse pode devorar suas ovelhas. Então nós temos que tomar esse cuidado, pôr esse lobo para fora. Olha a recomendação que Jesus nos dá, porque nós não podemos perder o rebanho todo por causa de um lobo que está no meio. Apesar de eu ter
uma cachorrinha na época lá que era meia pastoreira, ela colaborava muito nesse sentido, né? Porque ela intimidava qualquer presa qualquer ataque de algum predador. Então eu tinha essa segurança também. Mas na casa espírita a gente aprende hoje com essa passagem de Jesus que nós temos é que tomar cuidado das ovelhas que nos foram confiadas. E nós teremos que prestar contas no amanhã do que eu fiz com as ovelhas que me foram, oferecidas para apacentá-las, ou seja, para alimentá-las, nutri-las com a instrução, com esse conhecimento da verdade. Olha a responsabilidade do bom pastor. E aí, dando sequência, eu vou pôr o óculos que com 40 anos de idade fica mais difícil, viu? E Jesus também, além de ele ser o bom pastor, ele é nosso médico Jesus. Nós todos somos enfermos. Estamos aqui no mundo de provas e expiações ainda, na rabeira já, buscando adentrar no mundo de regeneração, mas nós somos enfermos da alma. As nossas doenças físicas se traduzem em consequências que estamos colhendo hoje em relação àquilo que plantamos no ontem. Com o entendimento do que Jesus nos oferece hoje, através do Consolador, nós sabemos que estamos plantando hoje o que iremos colher amanhã. E o que estamos colhendo hoje, nós temos que passar de forma resignada. Mas onde está o grande gancho? É que nós possamos buscar, através da nossa transformação moral, ou seja, mudar os hábitos velhos para novos hábitos, e assim não angariarmos mais dívidas, mais problemas para o amanhã. Nós vamos compreender que esse desejo que o grande médico Jesus pode nos oferecer é através dessa reforma íntima que todos nós somos convidados a realizar, e que a cura que eu vou conquistar em mim, espírito, vai refletir no meu perispírito. Essa mudança perispirítica vai se traduzir na cura da moléstia que eu tenho no meu corpo físico. Vai desencadeando. Eu tenho que me mudar, para mudar, através da minha mudança, a minha constituição perispirítica, e a enfermidade vai minar. Nós poderemos até conviver com elas em algumas situações, mas essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece faz com que eu invista cada vez mais na minha transformação, porque o que eu quero para mim é o melhor. Nesse ponto eu sou egoísta, eu quero o melhor para mim, mas também como eu quero o melhor para o meu próximo. Eu quero que ele seja tão feliz como eu sou, buscando dentro da sua realidade a sua transformação. Nós temos que ser esse exemplo, que absorvemos esses entendimentos da mensagem do Cristo, colocamos em prática e vamos passar adiante para que todos também bebam dessa mesma fonte, comam desse mesmo pão que Jesus nos dá para alimentarmos o nosso espírito e sairmos dessa vida melhor. Jesus também nos oferece a oportunidade de sensibilizá-lo, de tocá-lo. Tem uma passagem no Evangelho que é muito linda, a passagem da mulher hemorrágica. Uma mulher que há 12 anos sofria por uma hemorragia íntima, na parte íntima, já tinha gastado tudo que conquistou na vida com médicos, e não resolveu o problema, mas naquela época ela sabia que se ela fosse ao encontro de Jesus, ela iria
ser curada por ele. Ela tinha essa fé, ela tinha essa convicção. E porque Jesus já estava famoso, que estava realizando grandes curas, né? Com pessoas leprosas, paralíticos, cegos, enfim. E ele falou, eu vou conquistar e vou atrás. Mas você imagina, uma mulher já franzina, porque sangrava praticamente todos os dias. Uma multidão querendo chegar perto de Jesus. Olha o esforço que ela fez para poder simplesmente tocar nas vestes de Jesus. E nós, hoje, no conforto da nossa vida, não temos a coragem de fazer o evangelho no lar. Isso é uma verdade. Então, essa mulher, ela nos dá uma lição maravilhosa. E Jesus para naquele momento e fala, alguém me tocou. Os discípulos falam, mestre, mas peraí, como eu vou saber quem te tocou? Um monte de gente que está apertando, né? Tem um monte de gente que tocou, né? Mas ele usa uma frasezinha, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Ou seja, ele sentiu, através da necessidade dele, de doar esse desejo ardente de Jesus, doar para proporcionar a cura em alguém, encontrou a realidade naquela criatura que estava desejosa em alcançar a cura. Então, é uma lei de atração, né? Um querendo doar e outro querendo receber. É o que acontece na sala de passes. Então, assim é que acontecem as curas. Mas a mensagem nos diz que nós temos que buscar tocar Jesus, sensibilizá-lo. E quando nós estamos mudando, quando nós estamos investindo na nossa transformação, nós vamos sentir isso, que nós estamos tocando Jesus. Isso fica evidente, porque a gente começa a perceber que aquilo que antes era um inferno na nossa vida, tudo está se clareando, tudo está se resolvendo, vai ficando tudo mais fácil a vida, até as nossas dificuldades que são impossíveis de serem modificadas hoje, elas vão ficando pequenininhas. O que era uma rocha no meio do caminho passa a ser um pedregulho, e assim a gente vai tocar a vida. Então, o que Jesus espera de cada um de nós? Possamos tocar. Ele tem que sentir essa verdade em nós. Isso tem que ser de verdade. Não simplesmente fazermos como se estivéssemos fazendo para que todos vejam, né? Não, isso é íntimo. Esse desejo nasce dentro da gente, e aí sim é que nós vamos despertar no Mestre esse nosso verdadeiro interesse em segui-lo. Pois bem, aí nós vamos falar também que Jesus não jamais retirará do nosso caminho as nossas dificuldades. Isso seria um equívoco se nós pensássemos dessa forma. Por quê? Com o conhecimento dessa verdade, nós vamos reconhecer que somos devedores e que tem certas coisas que nós temos que expiar, passar por provas. Isso é necessário para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento. E entendendo isso, a gente vai agradecer a enfermidade, a dificuldade na vida, e não vamos mais sofrer com isso que antes poderia ser um tamanho obstáculo para o nosso progresso. Pelo contrário, vamos conviver com tudo isso de uma forma muito tranquila, sabedores que isso é uma necessidade nossa. Nós estamos buscando burilar o nosso espírito. Nós temos a necessidade de alimentarmos o corpo, e disso nós sabemos tanto que damos o maior valor. Basta olhar para mim, por exemplo, vocês sabem que eu invisto muito bem nesse quesito, tá certo? Então, muitos de nós sabemos dessa importância e temos sim a nossa mesa farta, mas muitos ainda
aparentam aquela anemia na alma, ou seja, não investe nada na sua transformação, não alimenta o seu espírito faminto. Então nós temos que ficar atentos quanto a isso. E nós temos que saber também que os nossos problemas físicos são necessários para que a gente mude a conduta. Isso faz parte do show da vida. Nós temos que mudar algo em nós. Ele está mostrando que algo está errado e que nós temos que mudar. Adianta só ir no médico? Doutor? Um doutor aqui, né? Então, não adianta só ir no médico, porque nós somos um ser integral. Nós sabemos que nós temos um corpo físico, mas que nós somos um espírito que tem um corpo fluídico, que é o perispírito. E esse corpo físico é a cópia do perispírito. Se eu tratar só do corpo físico, até posso receber a cura, mas a cura real eu tenho que alcançar aonde? No espírito enfermo, senão ela vai nascer de novo. Podemos até receber um novo órgão que esteja falido no nosso corpo, né? Pagamos lá, né? E conquistamos o mérito de ter esse novo órgão. Mas se nós não estivermos merecedores pelas nossas buscas espirituais, a rejeição acontecerá. Podem ter certeza disso. Porque tudo está dentro de uma lei de causa e efeito. É tão bonito entender isso que a vida fica muito simples para a gente, fica muito fácil. Mas acreditem que toda dificuldade que nós estamos passando, quando vamos realmente nos decidirmos a buscar Jesus, ela vai aumentar. Para ver se nós temos realmente de verdade. Nós temos que pôr o pé firme e buscarmos dessa decisão que vamos tomar, aceitar esse desafio. Porque é uma fase para ver se a gente quer. Parábola do semeador, né? A semente, né? Cai no meio do pedregulho, no meio do espinheiro, né? Vem o sol, ela cresce e morre. Né? O que acontece com o Espiritismo? A pessoa chega aqui, nossa, eu quero aqui, maravilhoso, eu quero. Fica mais ou menos boa, pega e vai embora. Hoje eu não quero mais, já passou o que eu queria. Não brinco mais com isso. E vai embora. Caiu aonde essa semente? Não caiu no solo fértil. Quando nós compreendemos essa parábola, a gente passa a postar todas as fichas da doutrina. E sim, estaremos a posteriori, depois de, comermos o pão que o diabo amassou, depois que chegarmos no fundo do poço, aí a gente vai ter resistência para dar um impulso e sair fora. Temos que passar por isso. Esse é o verdadeiro preço que nós temos que pagar para ver se nós estamos decididos mesmo a mudar e a aceitar Jesus em verdade. Mas depois é só felicidade. E cada vez mais a gente vai querer, cada vez mais a gente vai estudar, cada vez mais a gente vai perceber que não sabemos nada ainda, não sabemos a parte básica, que isso daí já tem muita importância, mas nós vamos nos aprofundar de tal forma que esse conhecimento vai nos tocar e nós vamos passar a investir cada vez mais. Para finalizarmos, vamos compreender que Jesus, ele nos deixou assim uma mensagem que nos toca profundamente, mas nos enche de responsabilidade. Jesus nos disse que nós somos deuses, com D minúsculo. Você sabe o que quer dizer isso? Somos deuses? Hoje eu sei o que quer dizer isso. Porque aos meus alunos eu já confidenciei isso em aula. Eu já passei por 3 cirurgias do coração.
Na última, o corte que eles me fizeram na virilha para buscar um canudo mais grossinho, estava cheio d'água lá, estava de balde. Tanto é que tinha que colocar lá um reservatório. E a enfermeira especialista nesse tipo de curativo, ela simplesmente me falou: olha, esse curativo vai demorar ainda para cicatrizar de 20 a 30 dias. Eu falei: não pode ser. Eu já estava há quase 70 dias no hospital. Saudades do lar, da esposa querida, dos cachorrinhos, desse público maravilhoso. Enfim, eu queria vir para casa já. Aí o que eu fiz? Conversei com as minhas células. No dia seguinte, pedindo para elas que elas trabalhassem, que elas drenassem mais rapidamente todo aquele líquido, que as células malsãs fossem substituídas por células saudáveis, que buscassem projetar a cicatrização desse ferimento. Consequentemente, no dia seguinte, quando a enfermeira voltou para substituir o reservatório que estava lotado e fazer o curativo, ela falou: não acredito, 50% do corte já tinha fechado. 2 dias depois eu estava em casa. Isso é fé raciocinada. Aí eu entendi o que Jesus quis dizer quando nós somos deuses. Porque nós poderemos sim proporcionar esses verdadeiros milagres em nós. Começa por aí, e até mesmo no nosso semelhante, doando a nossa energia vital, sabe? De uma forma assim, convincente, que vai buscar contribuir com a cura do nosso semelhante que está necessitado, contando com a colaboração da espiritualidade amiga, que vai estar atuando na parte perispirítica, onde ele está revestido de merecimento, e essa cura também vai acontecer. Então são milagres que acontecem aqui nessa salinha, sim, porque nós estamos convencidos disso, que somos deuses, com D minúsculo. Nós somos essa inteligência, não suprema, mas é uma inteligência que é uma semelhança desse nosso Pai, e que um dia estaremos do seu lado como espíritos crísticos, que nem Jesus. Jesus nos fala ainda que nós somos luz. Nos fala que nós somos a luz do mundo. Ele nos fala: brilhe a vossa luz. Através do conhecimento da doutrina, nós vamos ser sim essa luz do mundo e vamos fazer brilhar essa nossa luz, para que todos a vejam e sintam-se motivados para também mudar e ser tão luz como nós somos hoje. Isso é o grande objetivo que todos nós estamos buscando alcançar. Mas, se tivermos certa dificuldade ainda, se estivermos ainda meio resistentes e precisarmos apelar para Jesus que nos dê mais um empurrãozinho, mais uma força, o momento é agora. E vamos dizer a Jesus: peça a